Olá, pessoal. A gente está aqui hoje com a professora Érica Jamir e a gente vai falar de um assunto muito interessante que tem ganhado a mídia também esses últimos dias, principalmente para a gente que está acostumado a um ensino tradicional, aquele modelo de aula que o professor repassa um conteúdo, a gente escuta, né? Aquele modelo tradicional de aula. E aí a gente tem ouvido falar bastante na cultura maker, ou seja, um novo método de ensino em que a inovação, né, o você fazer você mesmo seus próprios objetos tem ganhado bastante visibilidade. E é um método diferente e interessante, porque no modelo tradicional a gente jamais pensaria em aprender com os próprios erros, o que na cultura maker é totalmente possível. E aí a gente vai falar com a professora Érica, que tem um projeto junto com outros professores do campus paulistano, no IFPI, e ela vai falar um pouquinho para a gente. Ela é graduada em administração, possui MBA em gestão pública, especialização em gestão pública, MBA em gestão empresarial, é licenciada também em artes visuais e mestre em ciências, um currículo e tanto aí. E agora, mais ainda, trabalhando com a cultura maker. Então, gostaria que ela explicasse para a gente, aqui do Portal Narrativa, o que é a cultura maker no geral. O que é esse método inovador de ensino-aprendizagem? Oi, professora, obrigada pelo convite. Antes de comentar sobre a cultura maker especificamente, acho que vale comentar sobre o que seria a cultura de uma forma geral, né? A cultura é um conjunto de valores e crenças, né, que são compartilhadas pelos membros de um determinado grupo. Então, por que é tão importante pensar cultura maker? Porque a gente, como você muito bem introduziu, a gente vai precisar alterar o que a gente entende por certo e errado, ou seja, mudar a nossa forma de pensar, a metodologia de ensino, mudar a nossa cultura. E aí, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir implementar a cultura maker, né? Fazer com que os professores e alunos trabalhem de forma com que os alunos são responsáveis, inclusive, pelo seu próprio aprendizado. É um elemento realmente cultural. A gente precisa alterar a nossa metodologia de ensino, até mesmo a forma como os alunos entendem o ensino e a aprendizagem, porque muitas vezes eles estão acostumados com aquele tipo de aula expositiva, onde o professor já entrega e diz como ele tem que fazer. Não. Essa cultura maker se volta para que as pessoas, especificamente, naturalmente, os alunos, coloquem a mão na massa, deixe de lado aquele entendimento de que há uma necessidade de primeiro entender a teoria para depois colocar em prática. Não, isso vai acontecer de forma concomitante, a partir de projetos, onde esses estudantes vão colocar a mão na massa, vão errar. É um ambiente que necessariamente devem ser permitidos os erros, que é algo que a gente não é da nossa cultura, não estamos acostumados. Frequentemente, quando os alunos erram, eles recebem uma nota baixa, não é verdade? E aí, na cultura maker, esse ambiente de erro, de tentativa, de iniciativa, de proatividade, ele é extremamente importante. E isso demanda uma mudança na mentalidade, na crença, nos valores do que é certo e do que é errado, que a gente está tão acostumado. E aí é interessante destacar também que a cultura maker, apesar de, na nossa realidade, estarmos falando sobre o assunto agora, confesso que quando a gente foi escrever o projeto, não entendíamos muito bem do que se tratava, mas é algo que já vem aí desde a década de 60, né? Onde lá nos Estados Unidos já houve esse movimento voltado para a cultura maker, onde as pessoas pudessem consertar seus próprios objetos e etc. Isso, para mim, que trabalho com ensino de literatura, de artes também. Então, para quem é professor de artes, você levar essa possibilidade de o aluno construir suas próprias obras, sua própria criação, e imprimir isso ali é muito difícil. Na nossa época, não tínhamos. Era impossível também um professor entrar na sala com palavras cruzadas. Vamos brincar aqui de palavra cruzada, de forca. Impossível
E a cultura maker, ela possibilita isso, interessante. A escola, com certeza, só tem a ganhar. Então, assim, o segundo ponto que eu gostaria que você tratasse é sobre como esse projeto foi pensado, como ele chegou ao campus, pelo que a gente conversava. 3 campi vão ter esse projeto, então eu gostaria que você falasse como ele chegou aqui para a gente, o que é algo novo aqui na cidade de Paulistana, com certeza. Bom, tudo começou, na verdade, por iniciativa da professora Westla, né? Que viu o edital lá no site do IFP e convidou a mim e ao professor Rodolfo, porque lá no edital determinava que tinha que ser uma equipe de 3 docentes, e aí ela pensou, precisa ser interdisciplinar, né, porque esta é a ideia do ambiente, do laboratório Maker, e ela foi procurar professores de outras áreas. Formamos a equipe. Confesso para você que a gente construiu o projeto assim nas madrugadas, né? Foi uma equipe muito boa, assim, a gente realmente conseguiu gerar uma sinergia, porque eu trabalhava num horário, o Rodolfo de madrugada, o Wesley no final de semana, e a gente foi construindo junto. E como eu lhe falei, realmente a gente não sabia nem o que se tratava a cultura maker. Fomos estudar para entender o que era a cultura maker e como é que esse laboratório poderia atuar, digamos assim, né, ou colaborar, ou ser um espaço de produção lá no campus paulistano. E aí a gente já trabalhou projetos existentes no campus, como, por exemplo, a empresa Júnior, né? A empresa Júnior é exatamente o maker no sentido literal da palavra. Eles muitas vezes não viram um determinado conteúdo e trabalham dentro de um determinado projeto com a mão na massa, né? Errando, acertando. Então, assim, a gente incluiu no projeto projetos já existentes no campus e como que esses projetos poderiam ser potencializados a partir da existência desse laboratório, né? E aí eu citei a Gerenci Júnior porque ela foi critério de avaliação no nosso projeto, ou seja, pontuamos por ter a empresa Júnior e por a nossa empresa Júnior, inclusive, ser a única que tem o CNPJ e tem o estatuto registrado em cartório, né? Ou seja, ela é formalizada de fato, que não é o caso de todas as outras empresas. Então, ele foi construído dessa maneira. A gente se juntou, os 3 professores, alinhado também com a direção geral do campus, né? Dialogando também com os outros cursos para saber projetos que já existiam, na tentativa de mostrar, né? De confirmar que o laboratório poderia potencializar esses projetos já existentes e permitir o desenvolvimento de outros projetos. Excelente. Quando você me apresentou a proposta, eu fiquei pensando a questão do erro, principalmente. Num sistema tradicional, que é o nosso e basicamente de quase todas as escolas, o erro elimina o aluno do processo de ensino-aprendizagem. E na cultura maker, nos laboratórios, não, ele inclui. Então, faz exatamente o percurso contrário, é muito interessante. Então, achei, não só eu, todo mundo achou muito interessante a proposta do projeto. Com certeza, não é só a vontade de vocês, mas de todo o campus, que também se expanda para outras escolas, que os professores, os discentes possam aprender de outra forma. Então, assim, como, na sua perspectiva, enquanto mentora do projeto, uma das, e como professora, porque você é professora e é coordenadora do curso de ADM também, e há também muitas turmas de ensino médio, integrado, subsequente, no campus. Como você acredita que esse laboratório ele vai contribuir, de fato, efetivamente, para a aprendizagem desses alunos? Bom, lá no campus especificamente, né, nós recebemos impressora 3D, notebook, televisores. Então, assim, esse ambiente, ele vai ser um ambiente que tem equipamentos, né? Ou seja, uma coisa que às vezes, muitas vezes a gente tem uma ideia de fazer um projeto, mas se depara com a limitação de ter equipamentos, de ter infraestrutura. Então, o fato de ter uma infraestrutura já, digamos assim, será uma grande ajuda para todos os professores e todos os cursos, já que esse laboratório foi pensado para todos do campus,
que inclusive não é o caso de todos os laboratórios, né? Teve campus que realmente pensou num projeto voltado para alguns cursos especificamente. E nós decidimos, né, que seria realmente para todos os cursos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como você colocou, professora, você quer trabalhar a literatura, você quer imprimir um material com seus alunos, vai ter um ambiente para que você leve eles para utilizar o notebook, né, um computador, para que eles possam produzir os seus textos e imprimir os seus materiais. Se a gente for pensar na administração, a gente está trabalhando um conteúdo de produção, por exemplo, produção manufatura, industrial. Vamos ter uma impressora 3D onde poderá ser produzido alguns objetos, por exemplo. É um espaço, como foi colocado, de compartilhamento, um espaço interdisciplinar. Então, assim, e aí a gente vai ter esse espaço também para a produção de projetos, desenvolvimento de projetos, tanto de pesquisa, como também de extensão. Então, eu entendo que a partir do momento que os professores possuírem uma infraestrutura, né, onde poderá ser produzido e possibilitado uma atividade de tentativa e erro, de mão na massa de fato, indiscutivelmente estará também contribuindo para um melhor ensino e aprendizagem dos alunos, né? Vocês pensaram na questão da expansão do projeto para fora do campus, para a comunidade em geral, outras escolas, as escolas, elas podem fazer parcerias com vocês? Sim, por meio de projetos de extensão, né? Todos os professores que estiverem desenvolvendo um determinado projeto de extensão e que pense na comunidade, isso poderá ser, com certeza, sem dificuldades, incluído a comunidade externa. No entanto, professora, por isso que eu citei lá no começo, vamos entender o que é cultura, né? A gente está no momento de entender essa cultura, e por isso que temos projetos voltados para a disseminação da cultura maker. Vamos ter um evento, inclusive, também no mês de agosto, de todo o IFIP, falando sobre a cultura maker, porque precisamos compreender claramente o que é, como colocar em prática, para que a gente possa abrir as portas da instituição. Porém, sem sombra de dúvidas, é um espaço pensado tanto para a comunidade acadêmica, como para a comunidade externa, e esse contato se dará por meio de projetos de extensão desenvolvido por qualquer docente do campus. E é interessante, assim, que a questão da cultura, como a cultura, no geral, requer uma mudança de pensamento, de comportamento, então eu acredito, assim, para fazer, de fato, essas parcerias com outras escolas, os professores têm de estarem abertos a essa mudança. Eu acredito, assim, o próprio fato de você retirar o aluno da sala de aula para outro espaço já muda completamente a percepção e a aprendizagem do aluno. Eu acredito que isso seja um dos pontos do laboratório, da cultura maker, aquilo que vocês propõem. Que é o reconhecimento do conhecimento popular, né? Então, assim, quando for abrir esse espaço para as pessoas de fora e etc., tem que ter isso trabalhado também, né? Isso, verdade. É interessante demais. Eu lendo, me debrucei sobre o assunto depois que você me apresentou. Já trabalhava nessa perspectiva, só que não com esse nome. A gente já trabalhava nessa perspectiva, quero levar para o próprio laboratório de língua portuguesa, que eu criei lá no campus, e aí a gente levava os alunos para colocar, pintar, fazer arte. Então, se sujar mesmo, é fazer aquilo que eles têm vontade, a questão da criatividade. Inclusive, é um dos pilares da educação instituídos pela Unesco no documento de Deloitte, e ele diz assim, que o aluno deve aprender e aprender a fazer, e sozinho, sem o intermédio do professor. O professor vai até um certo momento e depois ele deve seguir com as próprias pernas, que eu acho que é o objetivo principal da cultura maker. Também retirar essa dependência do aluno de tudo ter que trazer de fora, comprar. Então, assim, agora na pandemia mesmo, a cultura maker, ela ganhou um espaço grande, as pessoas nem se dão conta, não com esse nome, que é você fazer. Tá todo mundo pintando a casa, todo mundo fazendo obra de arte, todo mundo colocando detalhe em alguma coisa, fazendo. Então, acho assim,
tem um fator muito importante lá no caso do IFP, né? Porque, assim, o IFP é a primeira instituição de nível técnico que eu trabalho. Minhas experiências foram universidade, faculdade particular. Uma coisa que, digamos, me incomoda um pouco, que eu percebo, é que são cursos técnicos, mas que, na verdade, vou falar na minha área especificamente da administração, acaba que a ementa, o conteúdo e a metodologia é como se fosse um ensino superior resumido, o que, na verdade, não confere absolutamente, convenhamos, assim, poucas competências a esses alunos no mercado de trabalho. Isso é extremamente problemático e extremamente importante ter a existência desse laboratório para, sobretudo, os alunos de nível técnico, porque ali o técnico é necessariamente mão na massa, é necessariamente fazer. Não tem sentido um aluno de administração de nível técnico estar trabalhando comunicação só em sala de aula, está trabalhando tecnologia em sala de aula, sabe? É necessário ter essa mão na massa, para que eles saibam como fazer. Então, assim, quando está falando de curso técnico, se torna ainda mais importante. Para o superior é importante, sem sombra de dúvidas, mas para o técnico eu diria que seria algo necessário mesmo. Também por ser um curso formado, em sua grande maioria, pelo público adolescente, jovem, que quer um modelo novo de ensino, não quer mais aquela questão da sala de aula, do tradicional, o professor passa, ele é apenas um receptor e apenas reproduz. Né? Com certeza, a Cultura Maker, o próprio laboratório, vai elevar esse nível de ensino, com certeza. Professora, quais foram os equipamentos que vocês receberam? Quais materiais, equipamentos que vocês receberam? Eu não sei decorado, assim, o número exatamente, mas recebemos televisores de 58 polegadas, notebooks, impressoras 3D e teve também uns equipamentos de marcenaria, porque essa parte quem ficou mais responsável foi o Ashla. Ela até mandou um e-mail para a gente dizendo exatamente quais foram os materiais que a gente recebeu, e a parte de informática, o professor Rodolfo, que deu esse suporte maior e acompanhou. Assim, essa parte não foi minha missão, digamos assim. Excelente. Acredito que os alunos também carreguem uma expectativa muito grande nas impressoras 3D. Produzir, o aluno vai desenhar alguma coisa e conseguir dar vida, imprimir aquilo que ele desenhou. É muito interessante. Assim, também você trazer a tecnologia de uma forma diferente, não ficar dependendo da tecnologia, mas usá-la a seu favor, para você desenvolver a criatividade, a inteligência, todos os tipos de inteligência, né, que a Cultura Maker possibilita. Então, assim, eu quero agradecer a sua participação. Depois nós podemos, quando o laboratório estiver aberto, que a gente passar por esse momento pandêmico de distanciamento, e aí a gente pode até fazer uma filmagem, mostrar para o pessoal. Então, as escolas também que até quiserem levar alunos, depois com certeza podem entrar em contato com vocês, fazerem algum tipo de projeto para fazer essa troca da comunidade com o Instituto. E a professora Érica, ela tem uma página, ela tem o Instagram e tem também o canal no YouTube. Eu gostaria que você deixasse o endereço para o pessoal. Érica Jamir mesmo, Rika Jamir, Jamr. Se botar lá no YouTube, vai aparecer o meu canal. Isso, então o pessoal que está conosco no Portal Narrativa pode ir lá no canal da professora Érica e se inscrever para acompanhar. Tem muitos vídeos bons na área de metodologia científica, na área de administração, então assim, possa acompanhar também. Com certeza terão outros vídeos sobre a Cultura Maker lá. Sim, né? Inclusive entrou na minha programação um vídeo sobre a Cultura Maker na administração, né? Porque eu gosto de trabalhar interseccionando os temas, de fato, com a administração. Marli, muito obrigada pelo convite, viu? Estou sempre à disposição. E falar sobre o IFP, falar sobre projetos, é realmente um prazer. Eu que agradeço a sua participação. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.